Me ajuda aí, não sei o que está acontecendo comigo. Alimento super bem, sigo uma dieta restrita, montada para mim, de forma bem específica, treino muito. Para falar a verdade, essa semana eu fiz aí 4 treinos de intervalo super duros e mesmo assim eu tô chegando na prova lá e não tô ficando entre os melhores, não estou no pódio e o pior, eu estou terminando a prova, às vezes com uma sensação assim que eu não consegui entregar tudo. Fala para mim, você já passou por essa situação, ou conhece, ou já teve algum amigo que relatou essas sensações e essa observação para você em relação à sua performance? Eu, como treinador, acompanho muitas histórias desse tipo e o meu bate-papo para você hoje é sobre isso. Como que eu, como treinador, interpreto isso, como que eu ajudo as pessoas a sair dessa casinha. E também mostrar os perfis que já passaram por mim e que eu vi passar pelo ciclismo tendo esse conflito interno. A primeira coisa é que às vezes a gente vê pessoas que começaram a treinar depois da gente. Então, por exemplo, o Zezinho lá, ele tem 8 meses de pedal só, eu tô aqui há 2 anos treinando certinho, comendo, belezinha, e o cara já tá ganhando de mim. Como é que pode isso, treinador? Cara, o que eu tô fazendo de errado? Muitas das vezes isso acontece, e acontece com muita frequência. Porque nós, seres humanos, a gente tem a incrível habilidade de querer as coisas para ontem e de não entender que tudo é um processo. Pô, Elton, mas tudo bem, eu estou seguindo o processo. Como é que ele começou depois e mesmo ele não seguindo o processo, ele consegue ter mais resultado que eu e mais rápido? Isso está ligado a uma série de fatores. E o primeiro fator e o mais primordial de todos é a idade maturacional do indivíduo. Você lembra lá com seus 14 anos, ou quem já é pai e tem filho mais velho e acompanha, às vezes o seu filho, ele é o menorzinho da escola com a mesma idade de todos da sala dele, ou às vezes ele é o mais desenvolvido com a mesma idade de todos. Então chega o menino lá de 13, 14 anos que já está começando a criar pelo e os outros tudo menininho ainda. O seu filho é o maior, o mais forte. É a idade maturacional. E a questão da idade física e da idade cronológica ela é uma idade quase que festiva, quase que o comércio precisa dela. A idade maturacional da criança ou do adulto, ela depende muito da fisiologia. Então, existem estudos hoje que comparando grupos de criança, tem crianças lá com 13 anos que quando vão fazer os testes de maturidade da criança em relação a físico, às vezes tem uma criança lá com idade de 13 anos, mas o corpo dela é de uma criança de 9. Isso também se alastra pelo resto da vida. Tem pessoas que têm uma melhor absorção de treino por causa disso, dependendo da idade, outras não. E além da questão da maturidade física, orgânica da pessoa, tem a maturidade de conhecimento em relação a como ela absorve o conhecimento, como ela consegue colocar em prática o conhecimento. Tem pessoas que têm mais facilidade para isso. Às vezes você treina técnica em descida, já está há 2 anos buscando melhorar a descida e tem dificuldade. E aquele cara que começou há 6 meses na bicicleta desce melhor que você. Ele tem um tato diferente, tem uma sensibilidade diferente. E isso é individual de cada ciclista, de cada pessoa, em todas as modalidades. Quando você não leva esses fatores em consideração e não entende que você é único, você começa a procurar pelo em ovo. Problema onde não tem. Ah, não, meu pneu não é bom, porque o cara está usando um pneu da Schwalbe, o meu pneu é Kenda. Então eu preciso de um pneu da Schwalbe que tem um cravo mais baixo, aí eu vou conseguir andar com ele. Ou não, a minha bicicleta é ruim. Essa bicicleta aqui de 50 mil, ela não é boa. Aquela outra bicicleta que lançou agora é a melhor bicicleta que tem. Aí vai trocar a bicicleta. E você às vezes não entende que esse processo maturacional para você pode durar 3 anos. Vai criando uma casca, uma bagagem e isso começa a ficar mais fácil. Recentemente ouvi uma treinadora de triatlon comentando sobre 2 crianças que ela estava estudando na tese de doutorado dela e avaliando a idade maturacional das duas. Duas com 13 anos, uma delas, um fenômeno, ganhava tudo que participava na idade. E a outra não conseguia ganhar. E as duas dedicava por completo em 2 períodos do dia, um estudo e 2 de treino. Essa mais que não ganhava, a idade maturacional dela era mais
nova. Então ela tinha 13 anos, mas com a idade corporal de 9, 10. E a outra não, ela já era adiantada. Então fisicamente ela desempenhava melhor, até mesmo com menos treino. E o que interessante, o triste dessa história é que as duas crianças pararam com o esporte. Na verdade, hoje são quase adultos. Por quê? A que ganhava tudo, quando ela começou a mudar de categoria e ela começou a pegar pessoas que têm o mesmo perfil, ela começou a não ganhar mais. Ficou difícil e ela estava acostumada com aquela vida fácil. Entrou para competir, ganhava. E isso foi uma frustração grande, não conseguiu lidar com isso e acabou desanimando o esporte. A outra, que também não ganhava por causa da idade, mas ela levaria mais tempo para chegar a ganhar, ela desanimou por falar, treino tanto e não consigo mais, não consigo, então vou parar, decidiu parar. Ou seja, as duas estilos de esporte, por dois efeitos diferentes, né? Em relação ao estado. Então, o que eu quero dizer com isso? Não importa você ter uma maturidade muito grande ou se a tua maturidade ela é mais lenta, tem dificuldade para isso. O importante é como você lida com isso mentalmente. E eu aqui como treinador, eu vejo claramente que uma das melhores formas para você passar por essa situação, primeiro, é ter metas específicas de execução. Então aí, ó, para a gente simplificar, anota isso que já vai ser valioso. Tenha metas de execução nos seus treinos, no seu dia a dia. Um exemplo, uma meta de execução pode ser sair para fazer o treino planejado que está no seu Garmin que eu programei para você e executar exatamente tudo que está pedindo lá. Então se você tem 15 minutos de aquecimento, você fez os 15 minutos, considere feliz. Agora qual que é a próxima etapa? Não se preocupe em ser rápido, preocupe em executar o que está planejado. Se você não tem treinador, não tem planejamento, mas faça uma meta de execução para você. Poxa, eu faço uma volta aqui do zerinho em 45 minutos. Pô, minha meta hoje é fazer em 45 minutos, mas com uma cadência de 80 RPM média final. É uma meta. Vai lá, busca essa média de execução, esqueça de ser rápido e assim por diante. Falando dentro da competição, você pode também ter uma meta de execução na competição. Poxa, eu quero ir para a prova, eu quero não apavorar na largada, fazer uma largada controlada, e eu quero pedalar o tempo todo dessa prova, levando o meu corpo próximo do limite, mas sem ficar muito ofegante, mas também sem ficar muito mole. Eu quero fazer uma prova que eu chegue no final e sinta assim, ó, tudo que eu poderia fazer de força e empenho eu coloquei. Não teve nenhum momento que a minha cabeça desviou. Eu fiquei focado 100% do tempo. Essas pequenas metas de execução ao longo do tempo vai formar a sua experiência. E você vai aprender a lidar com o seu corpo, então você vai preocupar exclusivamente com você, esquecer dos adversários. Se toda competição, todo treino você cria uma meta e bate aquela meta, você vai escalando e vai ganhando principalmente força mental. E a grande sacada de tudo é entender que você é um indivíduo único. Não importa se você treina todo dia com a mesma pessoa, se você copia ela, se você estuda ela, você nunca vai ser igual a ninguém. Você é um indivíduo criado por Deus, único. Ninguém tem o DNA exatamente igual o seu. Ninguém tem a digital exatamente igual a sua. Então você é único. Beleza? Põe nos comentários aqui como que você vê essa questão do seu desenvolvimento, qual que é a sua maior luta interna. Comenta aqui, vamos debater um pouquinho, beleza?